Bem, pessoal, dando continuidade ao preparo de soluções, né, nós estávamos falando como se prepara uma solução a partir de um sólido, né? A gente usou o exemplo da solução de cloridato de metoclopramida, que é o conhecido nome comercial Plasil, a partir, né, do sólido. Então nós temos aqui, calcula quanto se deve pesar, prepara-se a solução, né, num balão volumétrico, porque o balão volumétrico é uma vidraria mais precisa. E agora a gente vai o quê? E se eu já tiver uma solução prévia, uma solução concentrada, e eu quiser, por exemplo, preparar uma solução mais diluída? Então vamos ver esse outro exercício. Preparar 150 ml de uma solução de cloridrato de metoclopramida na concentração de 4 mg por ml a partir de uma solução cuja concentração é de 50 mg por ml. Então vamos começar aqui devagarzinho falar um pouco da diluição, de como a gente faz esses cálculos. Então, qual é a pergunta, a primeira pergunta que a gente pensa? Qual é o volume, quanto eu preciso utilizar dessa solução mais concentrada para preparar 150 da solução mais diluída? E aí a gente vem para essa regrinha muito fácil, muito tranquila, que ajuda demais nesses cálculos de diluição, onde nós temos, né, a concentração inicial, né, vezes o volume inicial, que é o que a gente quer saber, eu quero saber quanto eu vou pegar da solução concentrada, igual a concentração final, que é o que eu quero preparar, vezes o volume final, o volume que eu quero preparar. Então, a gente substituindo, o que nós temos? Qual é a solução de partida? Não é uma solução de a 50 mg por ml? Pronto, então eu vou colocar aqui 50. Eu quero saber qual é o volume dessa solução para fazer minha diluição. Então, aqui é a minha incógnita, né? A gente pode chamar de V inicial. Igual a concentração final, eu quero chegar numa solução a 4 mg por ml. E qual é o volume que a gente quer preparar? 150 ml. Então, o que a gente tem que observar? Quando a gente utiliza essa forma, C1V1, C2V2 e etc., todas as unidades tudo na equação tem que estar na mesma unidade. Então, aqui, se tiver miligrama por ml, aqui vai dar miligrama por ml. Se aqui for em ml, aqui vai ser ml. Se for litro, vai ser litro. Senão, eu vou ter que converter. Todo mundo tem que estar na mesma unidade, senão essa fórmula dá errado, tá? Então, substituindo, fazendo essa continha, a gente vai ter que nós vamos precisar de 12 ml dessa solução a 50 para preparar 150 ml de uma solução na concentração de 4 mg por ml. Então, eu já sei o volume inicial, o que eu vou fazer? Aqui eu já tenho minha solução a 50, que já estava lá. Nós vamos pipetar, tá? E aí, gente, o ideal seria o quê? Que eu fizesse uma pipetagem com uma pipeta volumétrica, mas 12 ml, eu não tenho pipeta volumétrica de 12 ml. Vou usar a graduada. Se for uma solução que necessita de precisão, eu não vou usar também a graduada. A opção que eu falei para vocês é a bureta, porque a bureta a gente consegue medir esses 12 ml com maior precisão. Por que eu não pego pipeta automática? Eu praticamente nunca vi pipeta automática com volume acima de 5 ml. Então, a opção aqui para a gente, para ter uma solução mais precisa, é utilizar a bureta. Então, a gente pode colocar a solução aqui na bureta, medir 12 ml escoado, medir aqui, colocar aqui no 0, bonitinho, parar aqui no 12, tá? E aí a gente vai completar com água, se for água solvente, né? Aqui bonitinho, vai completar esse volume e aí nós temos a nossa solução na concentração de 4 mg por ml. Então essa é a diluição mais básica, isso aí vocês têm que saber de olho fechado para conseguir dar conta dos cálculos que a gente trabalha na disciplina, na parte prática. E aí vem, né, a questão das conversões, porque nem sempre as unidades conversam, nem sempre elas estão, às vezes você tem um reagente, uma solução que está numa concentração, mas você precisa trabalhar com outra, então vocês têm que ter domínio nessa conversão de unidades. Por isso que eu separei aqui um exercício rápido para a gente utilizar a mesma solução de metoclopramida a 4 mg por ml e a gente converter em grama por ml, em miligrama por litro, em micrograma por ml, em gramas por litro. Vocês dominando isso já ajuda bastante quando a gente estiver, né, na parte prática da disciplina. Então, vamos para a letra A, vamos converter em gramas por ml.
que a gente tem que ver? Nós estamos partindo o que de miligrama, tá? De uma unidade menor para uma unidade grama que é maior. Então, eu vou fazer o que? Dividir por 1000. Então, eu vou ter o que? 0,004 gramas por ml. Vamos agora miligrama por litro. Como é que a gente faz? Aí, a unidade de massa se manteve, né? Só que o que é que mudou aqui? A unidade de volume. Aí é mais fácil. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar que 1 ml, que 1 litro corresponde a 1000 ml. E a gente está saindo da unidade menor para uma unidade maior. E aí eu posso fazer também uma regra de 3, funciona. Então, se eu tenho 4 miligramas em 1 ml, quantos miligramas eu vou ter em 1000 ml, ou seja, em 1 litro? Então, fazendo essa continha, eu vou ter 4.000 miligramas por litro. Vamos agora converter para uma unidade menor, de massa menor. E se eu quiser converter isso em microgramas por ml? Miligrama é maior que micrograma. Então, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai lembrar aqui. 1 miligrama é igual a 1000 microgramas, tá? E aí, a gente vai fazer essa conta, e aí, aqui também, outro errinho, eita, que só quando a gente vai ter que ver o seguinte, a gente vai multiplicar por 1000, ou seja, eu vou ter 4.000 microgramas por ml. Eu vou multiplicar isso por 1000, por quê? Porque miligrama e micrograma é 1000 vezes menor do que miligrama. Então, a gente vai ter aqui, tá? 4.000 microgramas por ml. E se eu quiser converter de gramas para litro? De gramas para litro, aí a gente vai ver o seguinte, que aumentou tanto a unidade de massa quanto de volume. Então, a gente, né, se a gente aumentou, colocou uma unidade maior, a gente vai ter o que? Vai ter um valor mais baixo. Então, a gente pode fazer, por exemplo, com grama. 1 grama, né, está para 1000 miligramas, x gramas está para 4 miligramas. Então, nós temos o que? Aqui é litro. Aí, a gente vem aqui. Nós temos 0,004 gramas por ml. Mas a gente converteu grama por ml, mas a gente quer gramas por litro. Então, a gente vai ter que agora converter esse valor para litro. Então, aqui, se a gente tem 0,004 gramas em 1 ml, x gramas eu vou ter em 1000 ml, que corresponde a 1 litro. Ou seja, nós teremos 4 gramas por litro. Então, se a gente, né, pisca o olho, a gente erra nesses cálculos. Então, a gente precisa estar bastante atento para fazer essas conversões. E aí, vamos ver, né, a unidade de peso e volume. Então, às vezes, a gente está lá em unidade, né, onde a gente tem miligramas por ml, mas às vezes, algumas soluções são expressas em percentual. E aí você pensa, caramba, e agora? Preparar a solução a 5%. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos nesse exemplo. Preparar 150 ml de uma solução de cloridrato de metoclopramida na concentração de 5% peso-volume. E agora? O que a gente faz? A gente não está mais com unidade de grama, miligrama e volume, é percentual. E aí a gente faz uma estimativa. Como são soluções mais diluídas, a gente vai ver aqui o que a gente pode adotar. Então, eu preciso saber qual é a massa pesada, porque eu já sei que o volume é 150 ml. Mas quanto de metoclopramida eu tenho que pesar? Então, a gente vai adotar o seguinte, como são soluções diluídas, a gente vai adotar a densidade igual a 1 grama por ml. Aí fica mais fácil. E a gente vai partir da seguinte relação, que 1 grama é igual a 1 ml para soluções diluídas. Então, numa solução, a gente está em percentual, a gente vai usar o valor de 100 como referência. Então, a gente vai adotar aqui 1% equivale a 1 grama em 100 ml. Então, bote isso na cabeça, que a gente sempre, essa relação ajuda muito quando a gente precisa fazer essas conversões em unidades
né, onde a gente utiliza o percentual. Então, coloquem isso em mente. Uma solução a 1%, uma solução diluída a 1%, ela corresponde a 1 grama em 100 ml. E aí a gente vem para a nossa regra de 3, tá? Então, 1 grama está para 1%, né? Está para 100 ml. E aí nós queremos o quê? Nós queremos uma solução a 5%. Então, se 1% está para 1 grama, 5% está para X gramas, ou seja, eu vou pesar 5 gramas em 100 ml, mas eu quero 150 ml, eu não quero 100 ml. Aí a gente vem para uma outra regrinha de 3. Se eu tenho 5 gramas em 100 ml, para preparar 150 eu vou precisar de X gramas, então eu vou precisar de uma massa de 7,5 gramas. Né? Então eu vou usar 7,5 gramas, vou pesar e vou transferir para um balão de 150, vou ter a minha solução de cloridrato de metoclopramida na concentração de 5%. Então, coloquem isso em mente toda vez que vocês irem percentual para a gente trabalhar dessa forma. E aí a gente vem, né, fazer agora brincar um pouquinho com as unidades, com as conversões. Qual é a concentração de uma solução de cloridrato de metoclopramida na concentração de 4 mg por ml em percentual, peso-volume? Que volta e meia a gente precisa fazer esse jogo. Sair de miligrama por ml, ou a unidade de massa, volume, para um percentual específico. Então, vamos expressar, né, esse 4 mg por ml em percentual. E aí a gente adota, né? 4 mg está para 1 ml. Quantos gramas eu vou ter em 100? Sempre jogando para 100. Eu vou ter 400 mg em 100 ml. Só que é miligrama. E lembra que quando a gente vai para o percentual, a gente lembra que a gente trabalha o quê? Com grama e ml. Que 1 grama em 100 ml é uma solução a 1%. Então aqui a solução a 1%, né? A gente parte do pressuposto que ela é diluída, que ela tem 1 grama em 100 ml, você tem uma concentração de 1%. Aí a gente, né, vai ter que fazer o quê? Nós estamos em miligramas, nós não estamos em grama. Então eu preciso converter isso aqui para grama, tá? Então aqui nós temos que 1 miligrama está para 0,01 gramas, 4 miligramas está para X, então nós temos quanto? 0,04 gramas. Então nós temos 0,04 gramas, e aí a gente vem para o percentual. Né? Se 1 grama está para 1%, 0,04 gramas está para X, nós temos uma solução em peso-volume igual a 0,004%. Então a gente tem que ter bastante jogo de cintura para fazer essas conversões, porque elas vão ser exigidas o tempo todo no laboratório. E aí, eu vou, né, na próxima aula, entrar no conceito que agora a gente fala também um pouquinho de molaridade, tá? Então, a gente encerra por aqui, e aí na próxima aula a gente continua falando um pouco da unidade de molaridade.